Fala aí, galera, tudo bem? Eu sou nutricionista e professor de Educação Física Diego Freitas. Fiquei um período aí sem gravar por conta das correrias, né, aquelas coisas que vocês sabem, mas estou voltando aqui, tá? Vamos dar continuidade ao nosso curso. A gente está entrando na aula 4.3, onde eu vou falar das variáveis de treinamento de força. Eu já comecei a falar de algumas variáveis na aula anterior, tá? Então, se você não está bem interessado só na questão das variáveis, confere lá a aula anterior. Tá? Embora eu sempre indico assistir as aulas todas do curso, tá? Porque eu tenho uma metodologia diferente de ensino, então assim, você precisa começar a entender lá desde os princípios do treinamento para chegar aqui entendendo o porquê que eu coloco cada ponto. Não adianta o cara querer pegar nessa aula no meio do curso e, né, às vezes ele pega para fazer uma aula só e ele não vai conseguir entender o porquê que eu estou explicando cada coisa se você não pegar lá o início, beleza? Mas, vamos lá, pedir para você seguir o canal aí, compartilhar com os amigos, beleza? Para ajudar a dar uma força e estimular o nosso trabalho. Uma questão do quem eu sou aí já tem lá na primeira aula, eu não vou repetir aqui, beleza? Mas qualquer coisa dá um confere lá na primeira aula do curso. Eu dei uma enrolada aí no cronograma, tá? Eu estiquei demais esse módulo 4 aí, essas bases do treinamento, onde eu falo de variáveis e tal. Abri para um módulo específico de treinamento de força, mas eu acho que vocês não perdem nada, no final só ganham, beleza? E eu quero terminar logo, eu vou fazer mais uma aula só sobre periodização, além dessa, periodização do treinamento de força. Até porque para explicar essa questão das variáveis, o que é melhor, o que é pior, só dá para entender em função da periodização. Tá tudo muito interligado para você, né, explicar cada variável isolada, então é muito difícil. Por isso que eu preciso de mais uma aula de periodização para fechar essas explicações. E aí a gente vai entrar mais na aula especificamente sobre a nutrição, tá? Embora eu já tenha dado algumas premissas aqui, as aulas específicas de nutrição ainda vão entrar. Que são a princípio 3, né? Se elas não forem desdobrando como se desdobraram esse módulo. E são até as aulas que às vezes dão um pouco mais de views aqui no canal. Então por isso que eu quero voltar para fazer essas aulas e pelo menos complementar esse curso como um todo. Deixar ele fechado para vocês, beleza, galera? Então vamos lá, a gente vai falar basicamente aí um pouquinho das variáveis que ficaram faltando, tá? Frequência de treino, tempo de intervalo, seleção dos exercícios e vou dar alguns pitacos aí sobre essas coisas que ficaram faltando aí, falha, método e treinamento corrente. Método é um tema muito grande, tá, pessoal? São vários métodos, né? Quase infinitos. E não dá para falar especificamente de um por um, mas eu vou falar de um modo geral, o que pode influenciar na escolha do método, né? Então vamos lá. Lembrando que aqui eu tenho como eu já disse, né, uma metodologia de ensino diferente, onde eu trabalho primeiro a questão da base, dos fundamentos teóricos, que é o conhecimento que fica. A discussão científica está sempre variando muito, então é muito perigoso, principalmente para quem está começando, para quem está aprendendo, colocar a base do seu conhecimento na atualização científica, porque ela muda o tempo todo. Na verdade, eu explico que você sempre tem que ter um fundamento para aí sim você entender a atualização, porque a atualização ela vai estar mudando, você já até consegue antever, né, as mudanças da atualização científica se você tiver uma boa base de princípios e de fundamento, que é o que eu fiz principalmente nas primeiras aulas. Essas aulas aqui até a gente trabalha um pouco mais a questão dos artigos também, beleza? Então, educação para mim é o ensino dos fundamentos, muito mais do que a atualização. A atualização já é mais aí para o especialista, o cara que já faz uma pós-graduação, mas o cara que está aprendendo, que está se formando, é fundamentos, principalmente, para ele saber e compreender as atualizações. Então vamos lá? Na última aula eu falei sobre essa questão dos mecanismos de hipertrofia, né, que são basicamente dois, que é a questão do dano muscular, baseado mais na proliferação das células satélites, né, e a diferenciação, inserção de novos núcleos, que aumenta a síntese de proteína, e também a resposta hormonal, né, tanto a redução da questão da degradação quanto o aumento da síntese de proteína através de estímulos hormonais. E não existe uma diferenciação absoluta, tá? Entre esses mecanismos. Eu já expliquei isso na aula anterior, se quiser saber isso, explica lá. É uma coisa que eu já estou até enjoado de explicar aqui, mas vou explicar mais uma vez. É a mesma coisa de treino aeróbico e anaeróbico. Não existe treino só aeróbico e treino só anaeróbico. Há sempre um mix. Contudo, há uma ênfase na questão ou aeróbica, ou metabolismo aeróbico, ou uma ênfase, predominância do metabolismo anaeróbico. Aqui é a mesma coisa, tá? Não existe só treino para estimular células satélites, só treino de dano muscular e só treino de estresse metabólico. Não existe. Porém, existe uma predominância. E isso é fundamental para o cara que é especialista e quer dominar a arte da prescrição. E principalmente para a questão da periodização, você trabalhar períodos, onde você dá uma ênfase na via associada ao dano muscular e uma ênfase na via de estresse metabólico, embora vai estar trabalhando tudo ao mesmo tempo, mas existe uma questão de ênfase, tá? E aí são as principais vias de sinalização, que são várias, eu coloquei só essas 4 aí, duas de síntese e 2 de degradação, que são estimuladas, tá? A partir do exercício. Isso está melhor explicado na aula anterior, tá? Ficou embaixo aqui certinho, mas não quer dizer que essas vias são, né, específicas não, tá, pessoal? A célula satélite influencia tanto a síntese quanto a degradação e a resposta hormonal também, tá? Calhou de ficar assim, desse jeito aí. Então vamos lá. Esse é o artigo base. Opa, passei demais aqui, peraí. Opa. Esse é o artigo base que eu utilizo, tá? Fora esse artigo base, eu vou eventualmente citando mais algum outro, mas esse é o básico, que é o artigo mais recente de um
é uma instituição importante que fez o seu posicionamento, então eu uso ele como base, tá? E a partir daí eu vou trazendo algum outro artigo, alguma outra questão prática. Beleza? Eu cito melhor, também explico melhor a questão do artigo na aula anterior, dá uma olhada lá. Então vamos entrar propriamente agora no tema da aula, a questão da frequência de treino. O que é mais importante com relação à frequência de treino a gente saber? Teoricamente, quanto mais frequência você fizer, melhor, né? Só que à medida que o seu volume for ficando maior, você precisa dar uma recuperação maior e aí a sua frequência diminui, tá? Agora, ou existe outra possibilidade. Eu faço um volume menor e aumento a frequência. Então são duas possibilidades, são dois extremos. Eu vou sempre explicar, existem os intermédios entre os extremos também, tá, pessoal? Mas eu vou explicar sempre entre extremo, que fica mais fácil, aí você sabe que existe o intermediário, que é mesclando os dois. Tá? Então existem esses dois. Ou uma frequência maior e um volume menor, ou um volume maior e aí eu demoro mais, né? Que é, por exemplo, aquele treino ABCDE ou um treino único onde o indivíduo repete sempre. Mas de um modo geral, costuma-se dizer que o treino médio que ele usa aqui, até um treino intermediário, que ele coloca aqui até 42 horas de síntese de proteína aumentada, tá? Pode ser que seja até um pouco menos, eu acho que normalmente é um pouco menos, principalmente quando esse indivíduo vai sendo um indivíduo treinado, tá? Ele tem essa recuperação mais rápida, então a síntese de proteína volta ao normal mais rápido, por isso que ele precisa dar um estímulo de novo mais rapidamente. A não ser que ele faça realmente um volume muito elevado, como é nessas séries A, B, C, D, E, divide um músculo por dia. Mas mesmo assim, acho que dificilmente passa de 48 horas. Tá? Por isso que eu também não sou tão fã desse treino ABCDE. Quando eu digo que eu não sou tão fã, não quer dizer que eu nunca utilize, mas que eu utilizo menos, tá? E aí, é aquilo que eu expliquei, o maior volume gera a menor frequência. Geralmente isso é uma curva em U, tá, pessoal? Também não adianta eu aumentar demais a frequência, porque se a minha síntese ainda tá alta de proteína, não tem por que eu treinar de novo. Eu posso aproveitar o resultado desse treino para depois, quando começar a cair, eu treinar de novo. A não ser que eu esteja num período específico da periodização, onde eu queira fazer um período de estresse maior, onde eu empilho ali 2, 3 treinos e aí depois eu dou uma recuperação ainda mais longa, tá? Por isso que eu falei, é muito difícil você falar dessa questão da frequência sem explicar a periodização, porque depende da fase da periodização, né? Eu posso utilizar uma frequência maior, não quer dizer que uma é melhor do que a outra. É uma questão de adequar ela com as outras. O que você não pode fazer é o seguinte, eu vou botar uma frequência muito alta e um volume muito alto. Não, isso aí é coisa de louco, por muito tempo. Não, é coisa de louco, né? Se você aumentou a frequência, você diminui o volume. Se você aumentou o volume, você diminui a frequência. Geralmente, a não ser que você faça um período muito específico ou de recuperação, ou de pressão ali, né, uma fase que você quer dar uma intensidade maior, mas de uma maneira geral você vai sempre trabalhar em alternância, volume, frequência, intensidade também tá ligada, aí entra volume de treinamento, então quer dizer, você sempre tem que analisar uma variável em relação à outra, por isso que eu não gosto desse negócio, o treino único é melhor, o treino ABC é melhor, depende do momento de como você está combinando, há espaço para todos eles, desde que você saiba combinar. E aqui é um outro artigo específico, eu tenho até um vídeo específico no canal que eu falo, posso treinar cada músculo, um músculo todo dia, tá? É um vídeo que deu até bastante visualização, dá uma olhada lá. Porque na época que eu fiz esse vídeo, esse artigo estava até mais fresco na minha cabeça, né? Eu dei essa quebra aí, né, nas apresentações desse curso. Já tem algum tempinho que eu montei esse slide, então não tá tão fresco na minha cabeça quanto estava naquele dia. Então se você tiver dúvida especificamente sobre esse artigo, volta lá nesse vídeo e dá uma olhadinha. Mas basicamente o que eu vou explicar aqui é bem simples, tá? É uma questão até de lógica mesmo, vocês vão perceber. Esse estudo é muito bom. Ele comparou esse ABCDE. Uma coisa que vale destacar aqui, não necessariamente precisa ser só esse ABCDE, ou é ABCDE, ou é treino único. Não é isso. Existe treino AB, treino ABC, ABCD. Quer dizer, você não precisa ir para os extremos necessariamente. Tá? Você pode alternar entre treino único e treino AB. Eu geralmente uso até ABC. Eu raramente uso ABCD, justamente por quê? Porque o ABCD demora muito para você dar o estímulo de novo. Então, geralmente, a síntese de proteína já voltou ao normal. Tá? Então você desperdiça um período que você já poderia treinando de novo aquele músculo. Mas esse artigo aqui comparou, aí era um grupamento por dia, né? Por exemplo, 5 exercícios de peito na segunda, 5 de costas na terça, 5 de ombro na quarta e assim sucessivamente, né? Se quiser mais detalhes, aí só lê no artigo. Nesse ele trabalha mais volume, presta atenção, e menos frequência, tá? Então são 5 exercícios na vertical, no mesmo dia. Ou um treino único, onde ele pega esses 5 exercícios da vertical e espalha na horizontal. Um exercício de peito na segunda, um na terça, um na quarta, um na quinta. E aí vem na segunda um de peito, um de costas, um de ombro, um de perna. Entendeu? Ele vai um de cada. E aí ele tem um volume menor e uma frequência maior. Qual que é melhor? A princípio, os dois são bons. Os dois estão corretamente combinados, entendeu? É isso que eu tô falando. Esquece um pouco esse negócio. Até o artigo apresenta um que deu mais resultado. Mas deu mais resultado nessa experimentação aqui, naquele grupo. Né? Agora, se ele ficar para sempre, isso quer dizer que para sempre vai dar mais resultado? Não. Às vezes, eventualmente, ele pode usar até o que deu mais resultado 2 vezes, 2 meses seguidos, mas pega esse que deu um pouquinho menos resultado, mas porque é bem pouquinho, né? E usa um mês. Volta para dar mais resultado ainda, para utilizar a variação, né? Que é o que eu vou explicar na aula de periodização. Isso que é uma coisa importante a gente utilizar. Eu não gosto muito dessa questão do melhor, mas de saber combinar as possibilidades. Essas duas possibilidades para mim aqui estão corretamente prescritas, entendeu? Se uma vai dar um pouquinho mais resultado que a outra, é uma questão de detalhe, não quer dizer que eu só possa fazer de um jeito ou de outro, depende muito da situação real, né? Por isso que é ruim falar também de forma abstrata, né? É bom você ter a situação real para ficar mais claro. Né? E aí ele comparou essa questão de uma série com mais volume, outra com mais frequência, 18 homens treinados, 8 semanas, os mesmos exercícios, tá? Até a falha.
E aí o que ele chegou de conclusão? Por incrível que pareça, contrariando aí o pessoal da tradição, o exercício único, a série única, onde ele fez um exercício por grupamento todo dia, deu mais resultado, tanto na força quanto na hipertrofia. Por quê? Porque ele conseguiu, estando mais descansado, ele conseguiu colocar tanto mais carga e desempenhou melhor a nível de volume de treino, carga de treino, que eu quero dizer, né? A carga, eu acredito que talvez ele tenha deixado a mesma, mas eles conseguiram fazer mais repetição, então aumentou a carga de treino, entendeu? O volume total de treino aumentou. Então eu vou explicar aqui pra vocês, né? Então, por que isso aconteceu? Se você faz 5 exercícios de peito no mesmo dia em sequência, o primeiro exercício, vamos botar, você pega 100% da carga que você aguenta, 95%, muito próximo do máximo ali para 10 repetições. No segundo exercício, você não vai pegar os 100%, você vai pegar 90%, 80%. No terceiro exercício, já vai estar pegando 70%, no quarto 60%, no quinto 50%. Vamos dizer, que não seja 50%, mas seja 70%, 60% ou 40%. Vai caindo muito a sua capacidade de trabalhar a intensidade quando você faz 5 exercícios seguidos. É bom para a questão de estresse metabólico. Se você estiver numa fase de período de estresse metabólico, você está trabalhando estresse metabólico, né? Embora também esteja trabalhando a questão do dano muscular, mas só no peitoral, entendeu? Essa que é a questão. Agora, quando você inverte esses 5 exercícios e coloca um por dia, você está quase sempre trabalhando 100%, 90%, 100% na segunda, 100% na terça, 90%, entendeu? Muito próximo. É claro que se você faz um de costas, um de ombro, também desgasta um pouco, mas é muito menos do que você faz 5 pro mesmo grupamento. Quem treina sabe, né? Então, por manter essa intensidade mais alta, você consegue fazer mais repetição, botar mais carga, e aí dá mais resultado. Essa é a lógica, entendeu? Ótimas condições, maior volume, maior intensidade, mais trabalho, mais hipertrofia. Essa é a lógica daquele treino único, né? Que foi o que aconteceu. Por que acontece? Ó, aqui você deu o estímulo. Vamos botar esse exemplo aqui. É o do treino ABCD. Você deu o estímulo. Então você tem que dar um longo treino de recuperação, demora lá uma grande supercompensação para treinar de novo só daqui uma semana. Já o outro treino, olha o que acontece. Eu dou um estímulozinho mais curto, o resultado é menor, mas em compensação eu já treino de novo logo, já treino de novo logo, já treino de novo logo. Eu treinei 5 vezes enquanto o outro cara treinou uma vez só, entendeu? Então tem muito mais resultado por causa disso. Embora, se você comparar, um treino só é pior, mas são 5, você vai fazer 5 vezes o peito, enquanto o outro fez uma vez só para dar essa longa recuperação. Então essa é a lógica. Nesse estudo mostrou mais resultado. Eu acho que os dois são bons, entendeu? E na verdade eu falei da questão metabólica no outro, mas dá para trabalhar tanto o metabólico, tanto num método quanto no outro, metabólico e dano muscular. Porque vai muito de outras variáveis também, tempo de intervalo, né? Enfim, dá para trabalhar os dois jeitos, tá? Mas aconteceu que nesse estudo aqui, da maneira que ficou desenhado, ficou o treino único com mais resultado. Embora o outro também esteja bem prescrito, tá? Também seja um bom treino. Mas esse treino único deu mais resultado. Eu, inclusive, trabalho assim já há muito tempo, sempre gostei. Eventualmente mudo para dar uma variada, né, pra questão da variabilidade. Mas prefiro, sinto mais resultado, tá? Com esse estilo de treino. As pessoas costumam ter um pouco preconceito com esse modelo de treino. Então é difícil, às vezes você vai passar para o aluno novo, o aluno fica muito ressabiado, não gosta e tal. Mas quando a pessoa entende, tem uma cabeça um pouco mais esclarecida, você consegue explicar, eu sinto muito mais resultado por conta disso. Você está todo dia trabalhando o mesmo músculo. Até se você conseguir, por exemplo, eu vou fazer 8 exercícios na minha série, faz 4 de manhã, 4 de noite, você dá mais intensidade, gente. Então dá mais resultado por conta disso. A intensidade permite mais volume, né? Isso para quem trabalha também com próximo do máximo, né? Porque quem trabalha leve, talvez às vezes não faça tanta diferença. Talvez até o treino seja melhor, enfim. Essas condições são para você ver que foi até a falha, supostamente, né? Para quem trabalha com mais intensidade. Aí é sempre bom você trabalhar esses estímulos curtos, dando condições ótimas e trabalhando com mais intensidade. Por quê? Porque dá mais intensidade ao treino, tá? Agora, o cara que tá no submáximo, aí faz menos diferença esses detalhes da prescrição, né? Vamos avançar. Com relação ao tempo de intervalo agora, a grande diferença... O tempo de intervalo, sim. O tempo de intervalo, sim, pessoal. Quando você trabalha o tempo mais curto, ele tende a gerar um estímulo mais metabólico. Por quê? Porque você recupera menos, acumula mais substrato metabólico e gera menos carga, menos intensidade mecânica, né? Mais estresse metabólico, tá? E aí ganha mais tempo, mas esse ganha mais tempo é relativo. Você pode utilizar esse mais tempo para fazer mais exercício. Por isso que eu não gosto de dizer o melhor ou o pior. O estudo, às vezes, vai mostrar o tempo foi melhor. Mas um cara da maromba mesmo, se ele ganha tempo, ele vai botar mais exercício, pô. Ele não vai, né? Se você encurtou o treino ali, tá fazendo mais rapidinho, você bota mais exercício. Eu, pelo menos, sou assim. Geralmente é assim. Ou você pode fazer isso na realidade, né? Então, quer dizer, as coisas não são tão equalizadas assim na realidade. Então tem essa vantagem também no intervalo curto. Por isso que o intervalo não é quanto mais longo, melhor. Não, porque se você pode encurtar um pouquinho e botar mais um exercício, melhor, né? Já o intervalo longo é o contrário. Você dá mais recuperação, você coloca mais... gera uma carga metabólica menor, mas em compensação você bota mais carga, mais dano muscular, mais intensidade, mais volume, mais carga, né? Mas aí qual é a contrapartida do intervalo longo? Eu sempre trabalho com exercício conjugado, né? Então eu boto o intervalo longo e encaixo 1 ou 2 exercícios ali, né? Nesse intervalo, eu fiz um supino, eu não vou ficar 2 minutos parado. Aí tem períodos de treino onde eu tô numa periodização de uma fase mais metabólica. Eu coloco um exercício próximo que eu digo que trabalha regiões próximas, que influenciam, por exemplo, ou outro exercício de peito, ou um exercício de tríceps, ou um exercício de ombro,
Ou eu trabalho períodos onde eu quero trabalhar mais carga mesmo, mais estímulo mecânico. Aí eu tô fazendo supino, 2 minutos, eu vou fazer uma puxada, eu vou fazer um abdômen, eu vou fazer um leg, né? Embora a puxada também não seja 100% sem pegar, mas pega muito pouco, né? Um leg, um abdômen, uma panturrilha, você pode fazer que não vai atrapalhar. Entendeu? Ou atrapalha muito pouco, né? Então você consegue dar tanto volume, aproveita esse intervalo longo, né? E também trabalha a questão do dinamismo, enfim, ganha tempo. Eu sempre trabalho com exercício conjugado. A questão é só o tipo de conjugado. Ou um conjugado mais metabólico, que trabalha a região mais próxima ali, um superset, por exemplo, um drop set. Ou um conjugado mais agonista-antagonista, né? Que é um conjugado que não vai influenciar, então eu consigo usar esse intervalo para recuperar e trabalhar mais intensidade. E aí é mais ou menos o que eu falei, né? A questão dos 2 minutos. E aí tem a questão também, exercícios que trabalham multiarticulares, né? Por exemplo, levantamento olímpico. É lógico que você vai precisar de mais tempo de intervalo, você está trabalhando o corpo inteiro. Ou se você fazendo um bíceps no lateral, o volume muscular que você está trabalhando ele é muito menor, então o intervalo acaba sendo um pouco menor. Então é basicamente isso, o resto acho que eu já falei no slide anterior, né? Com relação à ordem dos exercícios. A grande questão com relação à seleção de ordem, não, desculpa, seleção do exercício, que está um pouco ligado à ordem também, né? A seleção do exercício é o seguinte: os exercícios tradicionais, pessoal, eles são melhores, com os movimentos básicos. Por quê? Porque são movimentos que você faz o tempo todo no dia a dia, e você vai ter uma coordenação motora melhor, você vai ter mais recrutamento de fibra, e aí você coloca mais intensidade, e você consegue gerar também mais estresse metabólico, né? Essa intensidade é maior, uma coisa está interligada à outra. Agora, os exercícios muito diferentes, eles são bons por variações. Agora, se for diferente demais também, você acaba recrutando muito poucas fibras, gerando um pouco estresse metabólico, pouco dano muscular e também não adianta, né? Acaba virando um pilates da vida, né? O pilates, você trabalha com aqueles movimentos diferentes, tudo mais, é ótimo para a saúde, recomendo muito. Mas se você quer hipertrofia, condicionamento físico mesmo, força, acaba não sendo tão eficiente. Aí é outra vibe, você tem que ver o que o cara quer. Né? Então os exercícios mais tradicionais, eles são melhores. Só que o que acontece? O indivíduo não vai ficar fazendo só aquela mesma série supino, puxada, desenvolvimento, leg press, agachamento a vida inteira. Chega uma hora que ele precisa variar. Tá 1, 2 anos fazendo aquilo, não aguenta mais, né? Você muda tempo de intervalo, muda séries, volume de repetições, isso tudo também contribui, né? Mas mesmo assim chega uma hora que o cara enjoa, não aguenta mais, o corpo já não consegue mais extrair resultado daquilo. Aí chega a hora de você começar a variar os exercícios, com exercícios, aqueles exercícios de mais, que geram um pouco mais de instabilidade, né? E aí o corpo começa a pedir. Então, para o indivíduo avançado que tem carga, estrutura, coordenação motora para fazer esses exercícios mais avançados, o exercício avançado é bom. Agora, se você pega um indivíduo iniciante, que o cara não tem coordenação, não tem força, não tem condicionamento físico, na verdade, qualquer coisa que ele fizer já vai dar resultado. E aí você já começa a empilhar exercício diferente, que não tem necessidade, exercício instável, que o cara pode se machucar. Quer dizer, você está queimando etapas aí, né? Vamos dizer assim, né? O exercício, por exemplo, vou dar um exemplo. Aquele exercício de glúteo, extensão de quadril, que o cara bota as costas no banco e bota a barra ali no quadril e abaixa o quadril e estende o quadril, né? Ele é o típico exercício bom para o marombeiro, porque o marombeiro tem estrutura, ele tem coordenação, estrutura, sabe fazer o movimento, sabe contrair o glúteo certinho, sabe estabilizar os outros músculos, e aí consegue colocar carga mesmo no exercício instável. Para o marombeiro, esse exercício vai ser bom. Agora, o cara iniciante não tem coordenação, não consegue nem levantar a barra, não sabe colocar o peso, vai fazer tudo errado, vai contrair o corpo todo, vai correr o risco de se machucar. Não tem necessidade. Bota o cara no leg press, bota o cara para fazer um agachamentozinho com peso, ou sem barra, ou com um halter. Uma coisa básica, movimentos básicos. Ele vai aproveitar muito mais o exercício. Entendeu? Então a questão da variação dos exercícios, principalmente os exercícios mais complexos e que exigem mais coordenação, eles são para os alunos mais avançados, por conta da, primeiro, necessidade, o cara já está enjoado, já não aguenta mais olhar para o leg press, então ele precisa, até para variar um pouco, ficar um tempo sem fazer e voltar a fazer depois, porque esses exercícios são muito bons. Né? Então você até fica um tempinho sem fazer o supino, mas para daqui a pouco voltar, porque é muito bom, não dá para desprezar esse exercício por muito tempo. Quer dizer, o normal é, numa série básica, para o iniciante você vai passar 100% de exercício básico, 100%, não tem que inventar moda para o iniciante. À medida que ele vai ficando avançado, você vai botando 90% do básico, 10% de esses mais diferentes, assim, invencionistas, mas com moderação, com consciência e com cuidado, sem inventar demais. Quando o cara vai ficando mais avançado, você passa 80% do básico e um pouco mais, né, de exercícios diferentes, né, mas também os exercícios básicos normalmente eles nunca deixam de ser feitos, ou se deixa um ou outro é por um curto período, depois eles voltam, porque eles são os melhores. Os exercícios mais básicos são os melhores, tá, pessoal? Isso que é importante falar da seleção de exercícios, porque às vezes o cara tem a impressão que só sei lá, fazer barra pendurada no cross com a perna pro alto, só isso que vai dar resultado, e é justamente o contrário, esse exercício não vai dar resultado nenhum, porque o cara não vai conseguir botar intensidade, não vai fazer o movimento direito, vai se machucar e não vai dar certo, né? O supinão lá basicão daria muito mais resultado. Então, essa é a questão. Chega uma hora que é preciso variar. Por quê? Porque você já não consegue mais aumentar a carga no supino, já está muito tempo fazendo, né? Não dá mais para aumentar volume, não dá mais para aumentar a carga e já está enjoado de fazer. Aí sim é hora de variar. Né? Isso porque também você já variou método, já variou tempo de intervalo, já variou número de repetições, então quer dizer, você já exauriu as outras possibilidades de variação, então você precisa continuar variando porque é um dos princípios de treinamento de variedade. Então, esse é o ponto. O que eu quero explicar aqui é o que
O que eu quero dizer? Não é que é exercício bom ou ruim. Existe um momento de você fazer os exercícios, né? Então os momentos mais avançados, os exercícios mais avançados, eles são avançados porque há um momento avançado para você fazer. Não é para você pegar esse exercício, não, eu vou fazer com que o iniciante tenha resultado mais rápido. Eu vou botar um exercício super diferente aqui para ele. O máximo que você vai conseguir é fazer esse cara se machucar e não ter resultado nenhum. Porque os exercícios que dão mais resultado são justamente os exercícios básicos. Que o seu corpo faz aqueles movimentos o tempo inteiro e está acostumado a fazer, recruta mais fibra e gera mais intensidade, mais estímulo metabólico, mais dano muscular, tá? Salvo exceções, tá, pessoal? Eu tô falando aqui de um modo geral, não dá para pegar o pé da letra que eu falei e levar para todos os casos, porque eu tô falando de um modo geral, é o que eu te falei, na situação concreta, você vai sempre avaliar o indivíduo, avaliar a motivação, avaliar a lesão, avaliar várias outras coisas, para saber o que vai ser o melhor para aquele indivíduo, para aquele momento, porque num momento diferente vai ser o melhor, já vai ser outra coisa, tá? Então isso é muito importante a gente ter em mente. E aí outras especificidades é o seguinte, outras possibilidades de variação é variar multiarticulares com uniarticulares, unilateral, alternado, biarticular, né? Então quer dizer, são variações que você pode utilizar ângulos e planos, né? Faz deitado, faz em pé, curva de comprimento de tensão, 1 hora, mais a gente sabe que é alongado um pouquinho, 20, 30% o músculo tem mais performance, mas eventualmente num curto período ali você faz um pouquinho mais encurtado, né? Para a questão da variação pode ser positivo. Então quer dizer, existe o melhor, mas eventualmente você sai do melhor para variar e depois volta a fazer o melhor, né? Que a gente chama de melhor, assim, entre aspas. As máquinas, elas tendem a dar um estímulo de estabilidade maior, né? Um estímulo, mal comparando, mais mecânico, de mais intensidade, mais carga, mais dano muscular. Nos agonistas, principalmente, aquela região que você quer trabalhar. O peso livre, ele já trabalha com sinergistas, estabilidade, necessidade de estabilidade maior, né? Estabilizadores. Então, quer dizer, já é um estímulo que tende a ser um pouco mais metabólico e não tanto de dano muscular naquela musculatura específica. Embora isso seja muito relativo, tá, pessoal? Não quer dizer que não tem. Eu tô falando comparando o peso com a máquina. Os dois trabalham das duas formas, mas assim, comparando um com o outro, um é um pouco mais estabilidade, aí você consegue colocar mais carga e intensidade, o outro é mais instável, aí você faz um trabalho metabólico maior. É só comparando com o outro, não quer dizer que um não é né, um trabalho não faça um no outro, não. E quando eu falo por exemplo, de exercícios básicos, não quer dizer que o exercício no halter não pode ser básico. Uma passada é um exercício relativamente básico, um supino ali no halter ou na barra livre é básico, o movimento é básico, tô falando só do movimento, não é nem do equipamento em si, não. Tá? São movimentos básicos. O cara vai fazer um tríceps normal aqui com o braço esticado, movimentos que você costuma fazer não, eu vou fazer um tríceps aqui de cabeça para baixo, invertido, aí já começa a ser um movimento muito complexo e aí entra naquilo que eu falei, né, que perde muita eficiência, tá? Então eu tô falando mais de movimentos básicos, né? Nem se vai fazer na barra, se vai fazer no halter, se vai fazer no aparelho, isso aí tem, de um modo geral, até, como regra geral, o aparelho ele tende a ser mais possível, o aparelho não foi tão bem feito, alguns aparelhos específicos, que até o peso livre pode ser mais básico, um movimento mais livre, mais básico do que a pessoa tá acostumada a fazer. Aí tem que avaliar individualmente, tá? Eu tô sempre falando aqui de modo geral. A questão da falha. A grande questão da falha é o seguinte, quando você às vezes falha na primeira repetição ali, na primeira série do primeiro exercício, você desgasta muito o músculo. E aí você perde muito rendimento. Por exemplo, vou botar minha carinha aqui para não tirar a falha. Por exemplo, eu vou fazer 10 repetições máximas. Aí na primeira série eu já faço 10 repetições máximas. Na segunda, se eu der 1 minuto de intervalo, por exemplo, eu já não vou conseguir fazer 10. Vou fazer 6, dependendo do músculo. Bíceps é um músculo que cansa muito. E aí na terceira série eu vou fazer 4. Pô, cai muito o volume total de treino. Então se eu faço, em vez de 10, eu não vou chegar a falha, eu vou fazer 9, mas na segunda eu faço ou 8 ou 9, e na terceira também ou 8 ou 9 ou 7, ou seja, cai muito pouco. Tá? Na corrida, eu já sabia disso também, porque na corrida sempre se trabalha assim. Você raramente vê o cara treinando tiro, dando no primeiro tiro o treino mais intenso de todos. Ele vai moderando, só no final do treino que ele tá chegando à fadiga. Né? Então você pode empurrar essa fadiga, em vez de já começar a fadigar na primeira, pro último exercício do grupamento. Tá? É uma coisa que tem se mostrado eficiente. Agora é a mesma coisa também, gente. É uma questão de que você pode modular também, eventualmente já traz a falha pro início e trabalha já fadigado, eventualmente num período você já joga a falha mais pra fadiga final, enfim. Agora, abriu essa nova possibilidade pra gente de não trabalhar com a fadiga já desde o início. Tá? Eu gosto de enxergar dessa forma, como uma nova possibilidade que se abriu pra gente. E não que, não, só esse é certo agora e os outros estão todos errados, porque aí você vai se limitar, daqui a pouco o aplicativo tá fazendo o seu trabalho. Então toma cuidado com isso. Saiba utilizar as possibilidades para cada período, né? Isso é muito importante. Então, basicamente, é isso aí que tá escrito aí nos quadradinhos, acho que eu já falei. Com relação aos métodos de treino, com relação ao método, eu acho que é importante a gente saber identificar qual método a gente vai utilizar em cada momento. Por exemplo, um superset, um drop set, são métodos que empilham séries para a mesma região, né? Um biset. Então ele tende a ser um treino mais metabólico, você não vai trabalhar tanta intensidade com carga, né? Agora, um alternado, agonista-antagonista, você trabalha, por exemplo, um exercício de bíceps e um de tríceps. Você está trabalhando musculaturas que influenciam um pouco uma na outra. Então você tende a dar mais carga e mais intensidade, né? Então é um estímulo mais mecânico, estimulando dano muscular. Então é você saber identificar a característica do método, né? Para saber onde aplicar
melhor esses métodos. Beleza, galera? Então, isso que eu acho que é importante, porque eu também não. Eu acho que as pessoas ficam numa discussão de qual método é melhor do que o outro. Esse artigo lá, ele mostra que, assim, no longo prazo, essas diferenças elas são quase imperceptíveis. Então, não é saber qual método é melhor do que o outro, é saber quando eu vou utilizar dentro de uma progressão de carga, de intensidade, de volume para aquele aluno, quando eu posso usar. De repente, eu começo com um alternado por segmento, passo para um alternado agonista-antagonista, já jogo um superset, jogo um drop set, né? Eu vou evoluindo, eu vou avançando na intensidade, aí volto para um alternado simples, para trabalhar mais carga, agora mais intensidade, dando bastante recuperação para ele estimular bem o dano muscular. Então, quer dizer, como eu vou combinar isso? Isso eu vou trabalhar nessa última aula do módulo, tá, pessoal? A ideia não é saber qual é melhor, mas é a partir de toda essa base que eu dei de variáveis, você identificar como as variáveis estão dispostas no método, para saber quando eu vou utilizar esse método, beleza? Questão importante também essa variação motiva, né? Você trazer um método diferente motiva, ajudando na periodização, ajudando na variabilidade, tá? Existe uma limitação na questão da avaliação dos métodos de hipertrofia, porque estão sempre surgindo métodos novos, né? E há essa limitação mesmo. Essas limitações eu acho que eu já falei com relação nas aulas anteriores, eu não vou repetir aqui. E é mais ou menos isso, né, pessoal? Eu tô lendo aqui, o que eu coloquei é isso mesmo. É entender, identificar qual método produz mais volume, proporciona mais intensidade, mais variabilidade, mais eficiência, e saber utilizar, quando você vai utilizar em cada momento, cada método. E aí, reforçando o que eu falei, né, eu trouxe aqui um trecho do artigo, né, que eu traduzi, mas meio que ao pé da letra, que ele conclui que a maioria dos estudos identificados e discutidos aqui não mostra nenhuma diferença perceptível na resposta hipertrófica comparada a métodos de treinamento avançados com o tradicional. Que é aquilo que eu falo, pessoal, a questão não é saber qual método é melhor, mas qual a melhor combinação entre eles no longo prazo para gerar mais resultado. Que eu acho que até valoriza mais o nosso trabalho, porque senão fica assim, esse método é melhor, então é só fazer esse método com todo mundo. E não é assim, é saber para cada indivíduo qual método desse vai se encaixar melhor em cada momento, em cada período, né? É um pensamento que eu acho mais inteligente. Tá, pessoal? Então, acho que aqui basicamente eu já expliquei no outro. Com relação ao treinamento concorrente. O mais importante do treinamento concorrente, você pensar é o seguinte. Primeiro, você tem que saber se o cara tá trabalhando próximo do máximo, né? Tá se esforçando mesmo. Porque para aquele cara que tá trabalhando submáximo, tanto faz ele fazer o que ele vai fazer primeiro ou por último, porque ele sempre faz do mesmo jeito. O cara que tá treinando sério, o que ele faz por último, ele faz pior, tá mais cansado, desgasta um pouco, rende menos. Logo, você passa primeiro para ele o que ele tem mais objetivo. Por exemplo, o cara tem objetivo de hipertrofia. Então, joga o treino de musculação primeiro. O cara quer só gastar caloria, pouco importa. Então, para esse cara, talvez um aeróbico primeiro, esteira, ele se mata lá na esteira, talvez pode ser melhor. E aí ele vai ter um pouco de prejuízo na musculação, mas não é a prioridade dele. Embora eu não gosto de correr primeiro e malhar depois, porque você vai suar os aparelhos todos, né? E eu acho fora de logística. É uma coisa que não tem nada a ver com fisiologia, mas na vida real acontece. Imagina você ficar revisando o aparelho todo suado. Eu acho isso ruim, tá, pessoal? Então eu sempre prefiro malhar primeiro, né? Ou você pode usar uma terceira possibilidade também, que é, por exemplo, você vai fazer meia hora de aeróbico, faz 10 minutos antes, 10 minutos no meio, 10 minutos depois, ou 15 minutos antes, 15 minutos depois. Tudo isso é importante você variar dentro de uma periodização a depender do objetivo de cada microciclo, tá? De cada fase do treinamento que você quer trabalhar. E aí você vê como encaixa melhor, tá? Mas o ideal mesmo é o seguinte, o que você faz primeiro, você faz melhor. Essa é a regra geral, tá? E de novo aquilo, eu não tô entrando em objetivos específicos, tá? Não tô detalhando demais aqui. Eu tenho até uma aula específica sobre treinamento concorrente que, de repente, eu jogo mais pra frente, uma aula só sobre isso, que aí eu consigo especificar melhor. Quando possível separar, lógico, se você for fazer a corrida de manhã e o treino à tarde, ou o treino de manhã e a corrida à tarde, sempre descansado, que se você tá descansado, você sempre faz melhor, sempre bota mais carga, mais intensidade. Isso aí é óbvio, tá, pessoal? E aí fechamos essa aula de hoje, essa sugestão de literatura eu já tinha colocado, né, no último slide. E aí avançando no nosso cronograma, eu espero voltar com mais regularidade aqui pro canal, pelo menos uma vez por semana lançar um vídeo, tá, pessoal? Está nesse último bloco de exercício, eu tenho só mais uma aula sobre periodização, que é para fechar. É aquilo que eu falei, não dá para falar sobre essas variáveis sem entender numa periodização, porque para mexer no volume, eu mexo na frequência, eu mexo no tempo de recuperação, eu mexo na intensidade, e aí tá ali interligado o método, tá interligado o número de repetições que eu falei na outra aula, então tá tudo interligado, não tem como isolar essas variáveis e falar sozinho. Eu acho que a aula de periodização fecha um pouco para tornar essa explicação toda um pouco mais clara. E aí eu começo especificamente na aula nas partes de nutrição, que é o que tem dado até mais visualização aqui, tá? Por isso que eu quero voltar para falar essas aulas de nutrição. Beleza? Então, tá o meu contato aqui, tá? Quem quiser contribuir, quem quiser fazer convite para eventos, palestras, enfim, qualquer coisa é só entrar em contato com os meus contatos aí embaixo, pedir para você curtir, compartilhar, tá? Comentar e um abraço, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.